7 de dezembro de 1941. O tumulto da Segunda Guerra Mundial entra no seu 27º mês. Xangai. As tropas japonesas atacam Xangai. Os exércitos alemães estão às portas de Moscou, deixando 6,5 milhões de baixas. A Alemanha nazista tem a Europa sob seu controle. Sitiada, a Grã-Bretanha está por um fio. A 4.800 quilômetros dali, os Estados Unidos continuam em paz. Testemunha das principais batalhas e das estratégias militares, por trás delas, em formidável detalhe, revelam-se as alianças políticas, a batalha global por recursos e o impressionante despertar do poder militar e de produção dos americanos. Mulheres na guerra. Que irão determinar o resultado do maior conflito jamais levado a cabo. Hiroshima, 80 mil mortos. O não provocado ataque japonês a Pearl Harbor irá repercutir em todo o globo. Pearl Harbor. Mas a América temia um ataque havia meses. Os ativos financeiros do Japão são congelados e o embargo do petróleo é imposto. O recado é claro: retire-se da Indochina, ou seja, economicamente esmagado. Pacífico sabiam que não tinham poderio econômico, poderio militar, mas foi calculado que poderiam desferir um golpe fatal nos principais navios da Armada Americana no Pacífico. Se você pudesse destruir a Armada do Pacífico, a habilidade dos americanos de reagir a algo durante muitos meses lhe seria tirada. Então o ataque a Pearl Harbor não foi só um ataque a um símbolo do poder americano. Era o poder americano no Pacífico. O que a inteligência americana não vê é revelado do espaço. A armada do almirante Yamamoto parte do Japão para a maior agressão da história. Evitando rotas navais e o continente, eles chegam, sem ser vistos, a 440 quilômetros de seu alvo. É o perfeito ponto de vantagem, além do alcance do radar de defesa da América. Mas há uma ótima distância de ataque para sua força militar de 414 aeronaves de ponta. A joia da coroa, o Mitsubishi Zero. Mais rápido que tudo que eles já haviam usado. É incrivelmente manobrável e tem autonomia extrema. Mas enquanto a tecnologia era excelente, o que importava em Pearl Harbor era o homem no seu comando, era o piloto. Os pilotos japoneses já tinham estado em guerra durante anos. Eram tripulações bem treinadas. Além de tudo isso, eles estavam planejando esse ataque por um longo período. Eles praticavam em jogos de guerra, simulando, ensaiando essa ação várias vezes. Então eles falavam que podiam ter feito tudo acontecer de olhos fechados. Às 7h55 da manhã, a primeira leva de bombardeiros surgiu no céu. No convés do USS Arizona estava Don Stratton. Soubemos na hora que eram aviões japoneses e sabíamos que eles estavam bombardeando a Ilha Ford. Algo estava bem errado. Os aviões estavam metralhando e jogando bombas. E essa foi uma horrível experiência e uma horrível visão. Era um bombardeiro para grandes altitudes que derrubou uma bomba de 900 quilos. Sabe, devastou tudo pelo caminho e o impacto, e a fumaça, e o fogo. Foi um horror. Parecia que você tinha perdido sua casa. Dos 8 encouraçados ancorados, o Arizona, o Oklahoma, o West Virginia e o Califórnia afundaram. O resto ficou seriamente avariado. Em 68 minutos, o Japão prejudicou seriamente o coração da Armada Americana no Pacífico. Da perspectiva dos japoneses, o ataque a Pearl Harbor foi muito além das mais otimistas expectativas. Quando você considera as baixas que os japoneses sofreram nesse ataque, foi essencialmente nada. Os japoneses perderam 64 homens contra 3.649 baixas americanas.
Uma taxa de dano humano de 57 para 1. Proporção de baixas humanas 57 para 1. Mas a margem de vitória do Japão esconde duas grandes falhas no ataque. Os japoneses não conseguiram atacar os campos de petróleo, os tanques de estocagem de petróleo em Pearl Harbor. Se tivessem feito só mais uma incursão acertando aqueles tanques de petróleo, teriam danificado toda a Armada do Pacífico, que não teria combustível para continuar. Mais importante foram os navios que os japoneses não alvejaram. Os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor na hora que os japoneses atacaram. E como as coisas evoluíram muito rapidamente, ficou claro que o porta-aviões iria se tornar o ativo naval mais importante para ambos os lados na Guerra do Pacífico, e os porta-aviões americanos estavam intactos. Suprimentos de petróleo e domínio aéreo. Dois fatores que irão ditar o destino da Segunda Guerra Mundial. E o Japão não atinge nenhum dos dois. Em vez disso, despertou toda a ira do adormecido gigante americano. Pearl Harbor enfureceu o povo americano e também os militares americanos. Foram milhares de baixas, destruição da maior parte da armada no Pacífico. Se você quisesse fazer algo para unir um país que antes disso estava dividido sobre o que fazer quanto à guerra, Pearl Harbor era a pedida. Teve o efeito de para-raios na população americana. Não estava mais o presidente Roosevelt limitado em suas opções. Ele tinha nos Estados Unidos uma população que estava irada, unificada e desejosa de vingança contra o Japão. A era de isolacionismos chega ao fim. A América está em guerra e inicia seu levante para se tornar a nação mais poderosa do planeta. Washington calcula que a vitória custará 300 bilhões de dólares. 4,4 trilhões em valores atuais. Mais de uma vez e meia o orçamento federal americano. O governo pode levantar metade com o aumento dos impostos. Quanto ao resto, tem que recorrer ao povo. Levantar 300 bilhões de dólares era algo visto como um descomunal desafio. Porque, basicamente, tínhamos que fazer a metade da população dos Estados Unidos comprar obrigações de guerra. E estávamos dizendo o seguinte: vamos entrar na Segunda Guerra Mundial e é para vencer. É uma luta do bem contra o mal e vocês, como indivíduos, vão fazer toda a diferença. Para garantir o sucesso, os publicitários de Nova York recrutaram o que havia de mais potente na publicidade americana. Tínhamos a máquina de Hollywood. A América tinha um mercado maciço de cinema. Eles conheciam o poder de Hollywood, conheciam os poderes das celebridades. Mais de 300 ícones do cinema aderiram à campanha Stars Over America, que tomou conta do país. Em Chicago, 2 grandes eventos com as celebridades renderam mais de 15 milhões de dólares em obrigações de guerra. Nova York, um evento de beisebol arrecadou 56 milhões de dólares. No final da guerra, as campanhas das obrigações de guerra levantaram 187,5 bilhões de dólares. Ter todo mundo alinhado atrás de um objetivo e realizar a transação é algo... Europa ocupada. A América está no epicentro do maior conflito da história. Roosevelt tem que tomar a maior decisão de todos os presidentes americanos. Qual inimigo enfrentar primeiro? 1º de setembro de 1940. Com a invasão nazista aparentemente inevitável, Henry Tizard, chefe do Comitê Aeronáutico Britânico, persuade Churchill a presentear a América com todas as inovações científicas que a Grã-Bretanha detém, em troca do acesso às linhas de produção americanas. Os projetos são colocados dentro de um único baú. Embarcado na Grã-Bretanha, ele chega à capital Washington em setembro de 1940. Esse baú foi descrito por um oficial americano como a carga mais importante que jamais alcançou o litoral do país. O baú continha o memorando sobre a viabilidade da bomba atômica, projetos de motores a jato, foguetes, supercompressores, miras giroscópicas, dispositivos para detecção de submarinos, tanques de combustível com autovedação, explosivos plásticos e talvez a mais importante invenção da Segunda Guerra Mundial. O funcional magnetron número 12, um avanço na tecnologia de radares. 1000 vezes mais eficaz que o melhor similar americano. Isso foi revolucionário. Você pode instalar numa aeronave, pode instalar num navio e pode pegar essa tecnologia e levar a qualquer ponto do campo de batalha. As linhas de montagem americanas iniciam a produção em massa do dispositivo que irá mudar o curso da guerra. Seu primeiro desafio
fechar a lacuna mortal no meio Atlântico. Do espaço, o cemitério de navios dos aliados é surpreendentemente revelado. Você pode mandar missões aéreas dos Estados Unidos, missões aéreas da Grã-Bretanha, mas não consegue fechar tudo e tem a lacuna do Atlântico bem no meio. Os U-Boats perceberam isso e se concentraram nessa área. Em abril de 1943, 3.450 navios aliados tinham sido perdidos. Porém, novos porta-aviões são lançados, lotados de aviões com grande autonomia, equipados com o magnetron número 12, e a lacuna começa a ser preenchida. Aí o Atlântico deixa de ser uma grande extensão na qual o U-Boat pode se esconder para ser "não estou conseguindo te localizar". Enquanto os decifradores de códigos britânicos desvendam o código Enigma alemão, a última peça do ressurgimento dos aliados ocupa seu lugar. E a vantagem tática e tecnológica é explorada no comboio naval conhecido como ONS-5. A indústria americana produz 87 mil navios e lanchas de desembarque, 100 mil tanques e veículos bélicos, 300 mil aeronaves, 2 milhões de caminhões, 20 milhões de fuzis e armas curtas, além de 41 bilhões de cartuchos de munição, o suficiente para matar a população do mundo 17 vezes. A história dos decifradores de códigos americanos é um desses fatos menos conhecidos, mas com certeza um dos trechos mais importantes da história de como a América venceu no Pacífico. A partir de junho de 1939, a Unidade de Inteligência de Combate da Marinha Americana, sob o comando de Joseph Roquefort, tenta decifrar o JN-25, o código naval japonês, utilizando-se da tecnologia do cartão perfurado e análise matemática. Eles trabalham sem parar. Na liderança até o atol de Midway, o ponto de ruptura acontece. O canhão de 88 milímetros era literalmente o antitanque de maior calibre do mundo. Além de ter alcance bem maior, ele tinha uma incrível taxa de letalidade. Era uma arma letal. Essa coisa era diabólica. Em muitos casos, os americanos ou se renderam ou largaram suas armas e correram. O desempenho americano, para ser bem caridoso, foi bem sofrível. As forças americanas são empurradas de volta para o passo de Catherine, para estar perto do seu potencial de luta contra seus inimigos em 3 continentes. No Pacífico, o número de tropas cresce 457%. Sua armada triplica em tamanho. Com uma força tão vasta reunida, a investida final americana rumo ao Japão tem início. A estratégia americana é uma abordagem em 2 pontas, com o almirante Nimitz com os fuzileiros navais atravessando o Pacífico Central, o general MacArthur com a maior parte das forças do exército vindo pelo sudoeste do Pacífico, ambos se aproximando do Japão partindo de eixos diferentes. A flotilha do almirante Nimitz é a maior da história. A arma perfeita para destruir as fortalezas defensivas do Japão. Uma frota maciça de porta-aviões, destroyers, velozes encouraçados, apoiados por um longo comboio de logística com navios de suprimentos, petroleiros, navios do hospital. O que você imaginar, isso tudo era a letalidade e a industrialização personificadas. A flotilha tem como alvo Saipan, uma das Ilhas Marianas. Seus campos de pouso podem se tornar a plataforma de lançamento para um bombardeio aéreo prolongado do Japão. O imperador Hirohito exige que suas 32 mil tropas baseadas ali o defendam a todo custo. Para os japoneses, a derrota não era uma opção, o recuo não era uma opção. Se fosse preciso perder tudo e todos, eles fariam isso em busca da vitória. Junho de 1944. 8 mil fuzileiros americanos chegam às praias sob intenso fogo dos japoneses. Para os fuzileiros foi um pesadelo. No frigir dos ovos, os japoneses têm uma missão: infligir grandes baixas naqueles que os atacam. Se você está na linha de frente, vai ser uma das vítimas. Enfrentando uma fanática resistência, mais 80 mil tropas desembarcam, todas dependentes de apoio naval. Mas o que o almirante comandante americano Spruance não vê é que 55 navios japoneses rapidamente se aproximam.
Para os japoneses, esta de fato seria a última tentativa. Precisavam ter sucesso aqui, nesta batalha em particular, ou jamais teriam condições de botar em campo esse tipo de força de novo. Reagindo ao perigo, Spruance divide sua força despachando metade para enfrentar a armada japonesa. Quando as duas forças se confrontam, a superioridade tecnológica americana é dominante, sobretudo os 480 recentemente desenvolvidos Hellcats. O Hellcat é uma arma incrível. É veloz, pode ser atingido e mesmo assim consegue prosseguir. É muito bem blindado e, além de tudo isso, ele agora é pilotado por pilotos de elite. Os japoneses perderam a maioria de seus bem treinados pilotos em outras batalhas e não deu para substituí-los. Não tinham combustível para treinar e as aeronaves não eram tão boas. E foi isso que, de fato, criou a grande oportunidade da Batalha do Mar das Filipinas. Saipan. Quando Saipan cai, mais de 3.400 americanos jazem mortos ao lado de 46 mil japoneses, metade dos quais são civis suicidas. Uma simples amostra do que está por vir. Janeiro de 1945, o general Kurt LeMay, da Força Aérea Americana, chega aos campos de pouso conquistados nas Ilhas Marianas. A guerra no Pacífico está prestes a se intensificar brutalmente. 5 de junho de 1944. Operação Overlord. Uma vez que Eisenhower tomasse a decisão, ela seria irrevogável. Não havia um plano B. Simplesmente era tudo ou nada. Se você perguntar quem venceu a Segunda Guerra Mundial, e se com isso você quer saber qual sociedade, qual nação contribuiu mais com sangue e tesouro para a vitória final, não foram os Estados Unidos. Foi a União Soviética. As perdas soviéticas na guerra ultrapassaram 25 milhões de pessoas. As perdas americanas foram 405.399 militares mortos e um punhado de civis. Mas se quiser saber quem venceu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, quem acabou na posição mais vantajosa no final da guerra, quem colheu os maiores frutos da vitória, aí a resposta é clara: os Estados Unidos. Durante os 6 anos da guerra, a América sai da 17ª posição como potência militar para ocupar o primeiro lugar. Suas bases além-mar expandem de 14 para mais de 30 mil em todo o globo. Seu PIB dobra e ela se torna a maior credora do mundo, com metade da capacidade manufatureira do planeta e detendo 2/3 nos estoques de ouro do mundo. Ela domina a economia mundial, ela controla a formação da ONU, ela lança o mundo numa rota rumo à globalização que ela quer. Mas não pode mais voltar a ser isolacionista. A América isolacionista se foi para sempre. Não tenho certeza se a ficha de fato caiu, mesmo atualmente, do quanto temos que estar envolvidos. Mas como resultado da Segunda Guerra Mundial, somos atraídos para a globalização de modo inescapável. Tenhamos noção disso ou não.